Olá, queridos amigos e amigas, bem-vindos a mais este Lado a Lado. Ela desvenda os mistérios do mundo corporativo para profissionais, líderes e gestores e os ajuda a encontrar o melhor caminho para suas carreiras e negócios. Eu tenho a alegria de conversar no programa de hoje com a doutora Érica Belon. Bem-vinda, doutora! Muito obrigada. Eu agradeço o convite e de antemão já falo que é uma honra poder estar aqui. Eu agradeço. Imagina, a alegria é minha, porque já fazia tempo que eu queria trazê-la para o programa e ainda não tinha dado certo, mas agora consegui. Muito obrigada. Érica, você é doutora em administração de negócios, né, pela Unimep, tem várias pós em gestão de carreira, em neurociência. Essa busca por uma performance sempre melhor, né, através do estudo contínuo, é uma meta para a vida toda? Sim, é uma meta para a vida toda, principalmente nos dias de hoje, onde as pessoas elas não são mais separadas pelas idades que elas têm ou até pelo nível de experiência prática, mas sim pelo conhecimento. Eu costumo dizer que antes as grandes empresas engoliam as pequenas, hoje a rápida engole a lenta. E o profissional é a mesma coisa. Porque o conhecimento ele se dobra hoje, não sei se você sabe disso, até legal de compartilhar aqui, né? Por favor. Né? Acho interessante a gente comentar isso. Foi feito um estudo para saber de quanto em quanto tempo o conhecimento da humanidade se dobrava. Então, o primeiro estudo foi feito, entenderam que o conhecimento se dobrou a cada 1.500 anos. Depois, esse conhecimento ele foi se dobrando a cada 500 anos, a cada 100 anos, a cada 40 anos. Aliás, na Segunda Guerra Mundial, o conhecimento já se dobrava a cada 40 anos. E hoje, segundo os dados da IBM, o conhecimento se dobra a cada 12 horas. Nossa, 12 horas? 12 horas. Então, como que a gente pode dizer, né, que a gente não tem que estudar, que a gente não tem que buscar novos conhecimentos? Então, da mesma maneira que as grandes empresas engoliam as pequenas lá atrás, e quando eu falo lá atrás, eu estou falando de 20 anos atrás. Hoje a rápida engole a lenta. Hoje, numa salinha de 12 metros quadrados, você tem um profissional faturando R$1 milhão por hora. Por quê? Eu amo uma frase que diz assim, que o sucesso está atrás daquilo que você não conhece. O conhecimento, o dinheiro que você não ganha é pelo conhecimento que você não tem. E você, além de estudar muito, também ensina, né? Comenta um pouquinho aí sobre a sua carreira acadêmica. Eu sempre trabalhei em organizações, aliás, a minha primeira experiência profissional eu tinha 9 anos. E 9 anos? 9 anos de idade, isso. Vizinho da casa da minha mãe tinha uma fábrica de tintas e a dona da fábrica chamava as crianças que quisessem ajudar na fábrica para colocar os rótulos nas latinhas da tinta. E eu com 9 anos eu ia na escola de manhã, chegava, almoçava e depois eu ia trabalhar. E então assim, experiência profissional eu falo que eu tenho desde os 9, então já... Começou cedo. Meu Deus do céu, quase 40 anos de experiência profissional. Mas a experiência acadêmica, eu comecei a dar aula já, também a minha primeira experiência em sala de aula, não vai acreditar, eu tinha acho que uns 12 anos. A professora... Mas foi precoce, hein? Foi. A professora da turma, eu não me lembro, acho que teria sido quarto ano, faltou. E aí eles pediam para eu ir lá dar aula para as crianças menores, né? Então eu sempre tive muito envolvida com isso, sempre empresa e sempre ensinar. E todas as vezes que eu trabalhei nas empresas, eu sempre fui a pessoa que ensinava quem estava chegando. Sempre gostou de treinar. Sempre gostei de treinar as pessoas. Então, toda vez, um funcionário novo, chama a Érica para ensinar, chama a Érica, talvez por eu ter facilidade ou até ter paciência para ensinar essas pessoas. E aí eu fui, dei aula no maternal, dei aula no ensino médio, no fundamental, no médio, faculdade, pós-graduação, e aí fui, mestrado, doutorado, e aí fui. E sempre conciliei faculdade com o trabalho. Eu sempre trabalhei, então durante o dia eu trabalhava em empresas e à noite eu dava aula. Então quando eu estudava, inclusive, né, de segunda a sexta que eu fazia a faculdade, eu dava aula no sábado. Então eu sempre conciliei essas duas carreiras juntas, a vida toda eu conciliei as duas juntas. E nessa sua experiência profissional em empresa, você teve a oportunidade de, por exemplo, ser demitida, sofrer uma demissão, ou sofrer um puxão de tapete? Sim, como todo mundo. Conta aqui pra gente. Nossa, eu falo que, eu costumo dizer assim, até falando pra você, né, que tá me assistindo agora, se você foi demitido, quero te falar uma coisa.
Foi a melhor oportunidade, mas a melhor coisa que aconteceu na sua vida é isso. É verdade, porque as pessoas, elas olham para os eventos que acontecem para elas sempre pro lado negativo. A gente precisa aprender a olhar sobre outro ponto de vista. Né? Eu sempre costumo dizer assim, imagina uma montanha. Quando você vai estudar os 4 evangelhos, né? Se você pegar os 4 evangelhos da Bíblia, cada um fala sobre Cristo a partir de um olhar. Sim. Né? Porque é a partir da lente dos óculos dele. E às vezes a gente só olha a nossa montanha a partir do nosso lado. É importante que a gente dê a volta, sabe? Enxergue a montanha por outro lado. Mas eu vivi isso, sim. Eu trabalhei numa empresa e não foi uma vez só. Eu fui demitida 2 vezes. Ah, é? 2 vezes fui demitida. As pessoas falam, nossa, Érica, mas você não tem vergonha de dizer? Eu falo, claro que não. Imagina. Faz parte, né? Sabe por quê? Se eu não tivesse sido demitida, eu não ganharia o quanto eu ganho hoje. Se eu não tivesse sido demitida, eu não estaria aqui contando a minha história. Né? Então por isso que eu digo para as pessoas, você tem a maior sorte do mundo quando alguém olha para você e fala, olha, desculpa, mas tchau. E entender que é só um contrato. O brasileiro quer romantizar a carreira. É só um contrato. Não tem nada de assim, é um contrato, eu te contratei, né? Beleza, agora, até aqui não tá ótimo. Mais. Rompemos o contrato. Você imagina se o dono da empresa entrasse em depressão todas as vezes que um funcionário falasse para ele que queria sair? Porque é a mesma coisa. Da mesma maneira que o dono demite o funcionário também demite o dono. E a vida que segue. Eu não conheço nenhuma empresa que fechou porque um funcionário saiu. Agora eu conheço muitos funcionários que se fecharam para o mundo simplesmente porque esse contrato foi rompido. E a minha primeira demissão foi porque na ocasião eu cuidava de toda a parte financeira da empresa, tinha o controle total da empresa, eu era gerente nessa empresa, estava sob minha responsabilidade pelo menos uns 120, 150 funcionários e foi feita uma contratação errada, que depois a gente pode até falar um pouco sobre contratação aqui. Mas eles fizeram uma contratação de uma consultora, que muitas vezes vende dentro das empresas, né? Ah, porque eu tenho 30 anos de experiência, eu preciso conhecer contrato e caráter, o resto você ensina. E aí essa consultora veio trabalhar conosco. E na ocasião, o que ela queria? Ela queria que eu roubasse com ela. Porque ela sabia que eu tinha o controle de tudo. Então, se saísse uma Coca-Cola do frigobar, eu sabia onde foi parar aquela Coca-Cola. E a proposta que tinha sido feita para mim foi uma proposta que, para os meus valores, não davam certo. Sou da cidade, né? Todo mundo me conhece, minha família é muito conhecida lá. Eu já tinha um salário que eu ganhava no final do mês e para mim é inadmissível isso, né? Então eu falei, não vou fazer isso, tá errado. Né? Foi demitida. Não, aí ela começou a me perseguir, daí começaram as perseguições, entendeu? Porque ela tinha, de certa forma, que convencer o dono que eu não era a pessoa ideal para ficar lá. E eu já tinha uma história com os donos de lá. Então, porque até as pessoas, olha, deixa eu te falar uma coisa pra você que tá me vendo aqui. As pessoas, elas não têm inveja do que você tem. As pessoas, elas não querem o que você tem. As pessoas querem o que é seu. É diferente isso. Quando eu vejo você com um carro novo, eu não quero aquele carro. Eu não quero ir lá na concessionária comprar aquele carro. Não, eu quero o seu carro. Isso que é o invejoso. O invejoso, ele não quer o que você tem. O invejoso quer aquilo que é seu. O invejoso não quer ter esse estúdio lindo aqui. Não, ele quer o seu estúdio. E quando a gente é muito novo na carreira, a gente não tem essa expertise de ter essa sacada, entendeu? Que na verdade, ela não queria o que eu tinha, ela queria o que era meu. Ela queria algo que era o quê? Por exemplo, a confiança do dono, que é coisa. Como é que você compra a confiança de alguém? Você compra essas coisas, você vai conquistando, né? E eu já tinha uma história lá. E aí ela fazia o jogo duplo, porque ela era bem mais velha que eu. As pessoas não iam desconfiar muito, por isso que ser mais velho também é um problema, muitas vezes, né? Porque você desconfiaria de uma senhorinha de uns quase 60 anos? Não, né? Fala manso, né? Boazinha, né? A gente não desconfia, pois é, né? Mas é aí que mora o jogo. Daí ela começou a fazer um jogo duplo, então ela falava mal de mim. Na verdade, ela nunca falou mal de mim pro dono. A minha falta de experiência fazia com que eu falasse mal dela. Tá vendo? Pra vocês aprenderem como que é o jogo do negócio. Como que ela fazia? Então ela falava, olha, a Érica é maravilhosa. Não tem uma pessoa melhor pra cuidar do dinheiro de vocês aqui. Só que
Entendi. Ela... Aquela cisânia. Isso. Então, só que ela acha que eu quero a vaga dela e ela tá me dando problema pra mim aqui, não tô conseguindo desenvolver meu trabalho. Não era nada disso. Mas daí, entre me ouvir, que era uma pessoa muito mais jovem, e ouvir uma senhora de quase 60 anos, né? Até que chegou uma hora que não deu mais e que daí eu enfrentei mesmo de frente e nossa, a história rolou tão grande aí, eu fiquei mal. Eu tive síndrome do pânico, é legal contar pra você, eu tive síndrome do pânico por conta disso. Eu fiquei pesando 50 quilos por conta disso, porque eu comecei a achar que o problema era comigo. Baqueou, né? Porque a pessoa, ela age na tua cabeça de uma forma que ela faz você acreditar que você tá errada. Que chega uma hora que você fala, não, será mesmo que eu tô certa? Será que eu tô errada? Né? Até que eu tava muito doente. Assim, por isso que eu falo, foi a melhor coisa que aconteceu. Depois que eu demiti, o dono da empresa me chamou, né? E daí ficou tudo muito esclarecido, que o rombo que ela deu lá foi muito grande, né? Então, assim, ninguém engana todo mundo o tempo todo. A verdade sempre vem à tona, né? Sempre. Essa foi a primeira demissão. Aí tudo bem, aprendi e tal, né? Aí fui trabalhar em outro local. E assim, eu não sei se isso é bom, se isso é ruim. Todo lugar que eu trabalhei, eu sempre cresci muito rápido. E aí tem gente que vibra com isso, né? Fica muito feliz. Mas tem aqueles que não, né? Tem aqueles que não. E aí você acaba incomodando. Porque sempre que eu chegava num lugar, eu queria, assim, trazer coisa nova, mostrar o que a gente podia melhorar, atender melhor o meu cliente, né? Eu nunca tive preguiça. E quem é da zona de conforto não gosta disso, né? Ele incomoda, né? Aí a minha segunda demissão foi porque eu dava uma aula muito boa e aí eu começava a atrapalhar quem não quer dar aula legal, né? Porque pra mim era só mais uma aula, mas para o meu aluno tinha que ser a aula. Então eu nunca assim dei uma aula, vou ficar botando slide lá e vou ficar só falando, ou vou ficar escrevendo na lousa, ou vou usar o mesmo material por 10 anos. Não, eu sempre trazia coisas novas para eles. E aí acontece que o aluno compara. Né? E aí começam as comparações. E aí as comparações são exigidas lá na coordenação. Porque a professora Érica faz isso, e a professora fulana e o fulano não fazem. Aí o que a coordenação começou a fazer? Ao invés dele ir lá estimular o time dele para crescer, não, ele me podava. Preferia a aula medíocre do que... Mas ele falou isso pra mim. Reduza o nível da sua aula. A senhora me causa problema aqui. Eu tô com o saco cheio, foi isso que eu ouvi da diretoria. Tô com o saco cheio de aluno vir aqui elogiar você, eu não aguento mais, você me causa problemas aqui dentro. Existe a possibilidade de você dar aula sentada? Eu não queria nem que ficasse em pé. Falei, imagine, quase subi em cima da cadeira pra dar aula. Como que eu vou dar aula sentada? Não sei dar aula sentada, né? Então, aí ele falou, a sua luz me incomoda, professora. E aí você foi demitida? Aí eu fui demitida de novo, porque a minha luz incomodava. Daí eu falei, cara, realmente eu não posso trabalhar com apagadão, tem que sair daqui, né? No breu não dá. Não dá, no meio das trevas, não dá. Daí fui demitida de novo. E toda essa sua experiência teórica, né, do estudo que você tem e prática, você hoje coloca à disposição, né, das pessoas que precisam através de uma escola de carreiras, né? Exatamente isso. Então comenta sobre a escola de carreiras. A escola de carreiras, ela nasceu pela minha experiência de dar muitos treinamentos nas empresas e a minha experiência em sala de aula. Num determinado momento, a academia, ela se distanciou da organização. Então, tudo que se aprende na faculdade, o aluno até pergunta isso, onde eu vou usar isso? Né? Então, eu percebia que o que se ensinava e se ensina ainda dentro da faculdade não é suficiente para ele ter uma carreira de sucesso dentro da empresa. Então, na faculdade, ele não aprende marketing pessoal, ele não sabe se vender, ele não sabe pedir aumento, ele não sabe quando é a hora dele pedir demissão, ele não sabe ser líder, ele não sabe gerenciar o tempo, ele não sabe ser produtivo, ele não sabe bater meta, ele não sabe nada. Então, quando ele vai para o mercado de trabalho, a empresa quer isso dele e a faculdade não oferece. E aí eu comecei a perceber essas lacunas. Eu ia para as empresas para treinar as pessoas. E pessoas, eu estou falando de graduados, pós-graduados, de mestres, eles tinham lacunas nas suas competências, né? Na sua falta de competência, que a universidade não passava. E aí eu comecei a dar os treinamentos na empresa, já há 20 e tantos anos que a gente faz isso. Só que existiam algumas pessoas dentro da empresa que queriam participar desses treinamentos. E a empresa não
Eram alguns escolhidos, né? E aí, o que a empresa... o que acontecia? Essas pessoas vinham atrás de mim. Então, eu tinha uma demanda desse público que queria participar. E aí, a gente falava, tá bom, então eu vou montar um treinamento aberto. E nós começamos a montar um treinamento aberto. Usávamos muito os hotéis e tal. E aí, o hotel via que a nossa rotatividade era grande dentro do hotel. Muito evento, né? Então, você começa alugando a sala por 3 mil. Daqui a pouco a sala custa 5 mil. Daqui a pouco a sala custa 10 mil. E aí, eu não conseguia... né, atender, porque eu vou pagar o aluguel de uma sala 10 mil reais, por quanto eu vou ter que vender esse curso? Não atendo a expectativa do meu cliente, né? E aí surgiu a ideia, então vamos montar um espaço, porque daí eu levo essas pessoas dentro do meu espaço. Foi exatamente para atender essas pessoas que têm muita vontade, precisam performar dentro da empresa, mas ainda não estão prontos, às vezes, para o dono da empresa investir num treinamento como eles. Então, a escola nasceu a partir daí. Então, lá, a minha maior especialidade, eu trabalho com neurociência, né? Eu sou neurocientista, tenho as pós-graduações, tudo voltado nessa área. Então, eu trabalho com o desenvolvimento da performance do profissional. A minha tese de doutorado foi estudar como se constrói as mentes de sucesso nos profissionais de alta performance. Então, quais são as habilidades que esses sujeitos têm? Quais são as características? Por que dentro de uma empresa, as duas pessoas vendendo o mesmo produto, por que um bate meta e o outro não? Por que um é feliz e o outro não é? O que se passa na cabeça de uma pessoa que fica feliz quando é mandado embora e o outro entra em depressão? Né? O que faz um virar a chave e o outro não virar a chave? E dá para dar uma palhinha aí? Uma palhinha aí. Dá. Na minha tese de doutorado, inclusive ela foi dada como inédita. A partir dela eu recebi vários convites para fazer o pós-doc na Europa, tanto que a minha tese não está publicada, exatamente porque vai sair em livro, então a gente acaba que não publicando por conta dos direitos autorais. E na tese eu estudei as 5 mentes de performance de um profissional. Mente disciplinada, capacidade que uma pessoa tem de usar a informação certa no lugar certo. Hoje você vê, por exemplo, pessoas reclamando do salário para a mulher que faz café. Ela não vai resolver o seu problema. Então esse sujeito não tem uma mente disciplinada. A mente sintetizadora, capacidade de pegar esse fluxo de informação e sintetizar isso. Tem pessoas que não conseguem, dá a volta nos anéis de Saturno, mas não fala o que precisa falar. Não consegue dar um feedback, tem medo de demitir, não sabe dar conversas, fazer conversas, ter conversas difíceis, não sabe. Aí a terceira mente criadora. No sentido da criatividade, não, mas na capacidade de resolver problemas sobre outros pontos de vista. Funcionário que não resolve problema, está fora do mercado. Hoje a gente tem muita gente que causa problema. Aí ele fala da mente respeitosa, capacidade de lidar com a diversidade, entender, né, que nós temos que fazer parte de um todo. Eu tenho que saber trabalhar com todo tipo de pessoa. E a mente ética, que é nós levarmos os nossos valores da minha casa na empresa e da empresa na minha casa. Tem gente que posta lá na rede social, né? Fora fulano, fora fulana, fora não sei quem, mas ele imprime a apostila escondida do patrão dele lá na impressora da empresa. Né? Então, de que valores nós estamos falando, né? E entender que nessa mente ética, os meus valores têm que compactuar com os valores da empresa. Por isso que esses profissionais de alta performance são pessoas que têm uma clareza muito grande do que elas querem. E, Érica, então, assim, agora que a gente já falou aí da sua experiência toda profissional, eu queria explorar, né? Fica à vontade. Aproveitar aqui para o nosso público, né? Fica aproveitar de você um pouquinho aqui. Olha, fica à vontade. Érica, quem é hoje o líder? Olha. Quais as características principais de um líder? O líder, ele já teve inúmeras características, né? Assim, inúmeras definições sobre o que é ser líder, o que é liderança. Liderança é a capacidade que um sujeito tem de convencer um time a fazer aquilo que a empresa precisa, deixando com que o time pense que a ideia é dele. Líder é aquele que tem seguidor? Sim, líder é aquele que se faz menos para que o outro se faça mais. Essa é a humildade da liderança, é entender que não existe mais aquele organograma de antigamente que a gente tinha presidente, diretores, gerentes e time. Não, todos hoje estão no mesmo nível, todos nós. O que nos diferencia é graus de responsabilidade.
E eu vi num vídeo seu você falando também sobre que os líderes eles têm que ter virtudes humanas. Isso mesmo. Hoje, né, a gente vê muita liderança que se perdeu. Ela se perde, principalmente na questão da ética. Principalmente, tem uma frase que eu amo, que é do Jung, que ele fala assim: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja somente outra alma humana. Então, a liderança que não tem essa virtude de entender que por trás daquele profissional que está sentado na mesa, batendo meta, ele tem uma história de vida, ele tem um contexto, ele tem uma razão por estar ali. Esse líder não é líder, ele só tem o crachá. Mas ele não desempenha um papel de liderança. Eu tive a oportunidade de trabalhar com líderes excepcionais. Pessoas assim, que eu fui secretária de Dr. Jacob Federman do Condomínio Terras, então eu tive sempre os lugares que eu sempre trabalhei muito junto com diretoria. Eu acho que isso me ajudou muito a formar o meu modelo mental, de entender, de pensar muito no negócio, né? E entender que eu tenho que respeitar as pessoas. E essa minha estada com essa liderança me ensinou muito quais eram as virtudes que essas pessoas tinham. Então, eles lidavam com o negócio, mas eles sabiam que eles não podiam perder aquele profissional, eles sabiam que eles tinham que respeitar aquele profissional, eles sabiam que eles teriam que ter tolerância com aquele profissional. E tudo isso faz parte da virtude humana, né? Então, hoje, quando eu vejo, às vezes, líderes muito arrogantes, né? Bate no peito, que quem manda sou eu. E tem uma vida curta. Muito curta. Desaba a carreira de um líder, essa arrogância. Sim, a arrogância desestabiliza o time. E o que faz um time ganhar? É a estabilidade. O líder, ele tem que chegar lá para ele dar força pro time. Ele tem que dar força. Tem um livro chamado Maquiavel, O Príncipe, foi escrito por Maquiavel. Tem um trecho do livro que ele fala assim, é um navio, né, uma história de um navio e tal, e o comandante do navio, todas as vezes que o comandante ia lutar, ele usava a farda vermelha. Aí os marinheiros falaram pra ele: mas comandante, por que todas as vezes você troca a farda? Ele fala: porque se eu tomar o tiro, vocês não vão ver que eu tô ferido e vocês vão continuar lutando. Então, quando você consegue entender que o seu time, ele joga a seu favor, porque hoje eu vou nas empresas, por incrível que pareça, o líder joga contra o time. O líder fala mal do time, mas não vamos ter um time nota 10 se o líder for nota 7. A equipe replica o comportamento do time, do líder. Então, se eu tenho um líder que é folgado, que fala palavrão, que é grosseiro, que puxa o tapete dos outros líderes, que faz fofoca, eu chego a atender isso, sabe? O líder chama um funcionário e fala mal do outro. Aí depois ele chama aquele outro e fala mal do outro. Ele mesmo espalha. Então, mas isso é uma estratégia. Isso é uma estratégia de gestão. O líder que faz isso, deixa eu contar pra você. Por que seu líder faz isso? Isso é uma estratégia de gestão. O líder medíocre, ele divide para comandar. Por que o líder medíocre semeia contenda na equipe? Porque enquanto a equipe está se matando entre elas, você não está prestando atenção em mim, que eu sou ruim. Agora, quando eu junto você, porque você juntar um time é perigoso. Porque um líder não derruba o time, mas o time derruba o líder. Assim, ó. Entendeu? Então, hoje, a minha especialidade é trabalhar com a liderança. E por incrível que pareça, de 10 empresas que eu entro, o problema não tá no time. Tá no líder. É o líder. E, Érica, quem são os liderados? Como que uma pessoa, né, tem que agir ali para se manter dentro do emprego? Olha, hoje eu vejo uma dificuldade muito grande das pessoas conseguirem performar dentro das empresas. Então, se a gente for começar o assunto aqui desde o início, a primeira coisa que um profissional tem que fazer, independente da posição dele, se ele hoje é um analista, se ele é um estagiário, independente, ele precisa fazer uma avaliação de performance, que inclusive é uma das ferramentas que mais eu vendo na escola, onde eu atendo as pessoas individualmente. Às vezes a gente faz alguns treinamentos juntos no coletivo, que cada um recebe a sua avaliação de performance. A avaliação de performance é uma avaliação com um relatório com mais ou menos umas 35 páginas, onde é possível mapear o perfil dessa pessoa, o quanto de verdade ela é uma pessoa líder. E às vezes a gente fala de liderança, a pessoa acha que é porque ela vai assumir um cargo de gestão. Não! A equipe tem que ser líder pelo menos da própria vida.
Se hoje você é uma pessoa inadimplente, se você deve no mercado, você não lidera a sua vida. Se hoje você está sobrepeso, a gente precisa prestar atenção, né? Porque eu até brinco, né? Falo assim, cara, se você perde pro bolo, você ganha de quem? Né? Se você perde... Não tem controle, né? Se você não tem controle, porque nós somos uma empresa, o nosso corpo é uma empresa, né? Então começa já aí. A avaliação de performance, ela mostra para você, ela faz um mapeamento das 21 competências que o mercado hoje entende como competências fundamentais, que inclusive todo ano tem um fórum econômico mundial onde é lançado quais são essas competências. Então a ferramenta mapeia isso para entender em graus de porcentagem, porque você fala para a pessoa, você tem senso de empatia? Ela fala, tenho. Aí você vai medir, a nota dela é 1%. Ela acha 2%, que ela tem. É o que ela acha que ela tem, né? Então ele mapeia 21 competências, ele é capaz de mapear os talentos, inclusive para dizer para você se você é a pessoa certa no lugar certo. É inadmissível um profissional hoje começar uma carreira sem ter uma avaliação de performance. Esse é o diagnóstico. É como se você tivesse, tá com virose, você vai ao médico, o médico fala, olha, vamos fazer exames. O exame de sangue, precisamos descobrir qual é a bactéria que está causando isso. Então, não existe pessoas que não dão certo na carreira. Não existe isso. Primeiro que é princípio bíblico, você nasceu para dar certo. Primeiro, não existe a mínima possibilidade de você dar errado. Se você está dando errado, é porque você está pegando a rota errada. O caminho está errado. Só que para você consertar esse caminho, você precisa enxergar onde estão essas lacunas. Então hoje, quais são as características de um profissional de alto desempenho? Primeiro de tudo, ele tem que ter uma cabeça voltada para resultado. Ele tem que entender algumas coisas. Até às vezes eu vou falar, talvez até doa quem vai assistir, mas é importante falar. A empresa contrata você para quê? Porque ela gosta de você? Porque você é bonitinho? Não, ela contrata você porque ela viu em você a possibilidade de dar o resultado. Então, se você é contratado para produzir 1000 peças e hoje você produz 500, você é ruim enquanto funcionário. A empresa te paga para produzir 1000. E hoje o que eu vejo é o romantismo dentro da empresa. O funcionário, às vezes, ele quer que a empresa entenda a situação dele, mas a gente também tem que entender a situação da empresa, porque é uma via de mão dupla, é um contrato. Eu te contrato para produzir 1000 peças. Você produziu as 1000, então eu vou te pagar. Não, eu produzi 500. Então é justo eu te pagar por 500. Mas não é o que acontece. Então, a empresa precisa ter lucro, né? A empresa só existe para ter lucro, senão a gente abre uma ONG. Né? A gente abre aí uma empresa, terceiro setor, sei lá. A gente abre alguma outra coisa que não tenha fins lucrativos. Mas uma coisa que é importante vocês pensarem na carreira de vocês. Eu dou curso de LinkedIn. Quando a gente monta um LinkedIn de performance, as pessoas surtam no LinkedIn. Porque o LinkedIn mexe muito com perguntas do tipo, quais foram os seus 3 últimos resultados na empresa que você passou? Me dê 3 destaques da tua carreira. A pessoa não sabe. Eu atendo gente lá com 15 anos de carreira, ela não consegue dizer, ela não teve nenhum destaque na carreira dela. Ela nem parou pra pensar. Não, nem parou pra pensar. Por quê? Porque tá no automático. Tá no automático. Então eu acordo de manhã, vou lá, trabalho, pego minhas coisas, volto embora. No outro dia trabalho, não estuda, não vai aprender uma ferramenta nova. Não se atualiza. Então, hoje o mercado ele quer pessoas com conhecimento. Não interessa se você tem 40 anos, 50 anos, 60 anos, se você tem 20 anos de experiência. Tem gente que tem 20 anos de experiências em diversas áreas e hoje não consegue arrumar emprego. Por que não consegue arrumar emprego? Porque aquela experiência que ela teve não usa mais. Não adianta você ter 20 anos de experiência em máquina de datilografia. Não usa mais. E aí eu vejo a galera batendo no peito, dizendo, olha... Muitos do nosso público nem sabe o que é uma máquina de escrever, o que é datilografia. Datilografia, né? Não adianta mais você saber isso. Você tem que olhar hoje para você e perguntar qual é o momento que você se tornará substituível. Quando é que uma máquina vai te substituir? Enquanto houver a possibilidade da empresa não substituir por máquina, ela vai substituir. Por quê? Máquina não fica doente, máquina não dá trabalho, máquina não fica grávida, né? Eu vejo muito, por exemplo, as pessoas dizendo, o dono da empresa, o empresário não quer contratar mulher porque mulher tem filho. É verdade isso? É verdade. Eu vou expor para você aqui uma situação. Por que ele não quer contratar? Pensa você, tem uma criança de 4 anos. Você e seu marido, vocês dois trabalham. A criança ficou doente. Alguém vai faltar. Quem que falta? A mãe. A mãe que falta. O pai não falta. É muito difícil. Claro, tem as suas exceções? Lógico que tem. Mas quem falta? É a mãe. E às vezes você tá faltando num dia
em que para a empresa era dia de fechar um contrato extraordinário, que você estava no meio dessa negociação e a empresa não perde esse contrato. Doutora, eu queria aí pegar um ganchinho na questão do trabalho em equipe, porque a gente já conversou um pouco antes que para a pessoa se manter numa equipe, ela tem que ter uma certa habilidade de trabalhar em equipe, né? Sim. Queria que você comentasse. O trabalho em equipe hoje é fundamental para você fazer qualquer coisa que você vai fazer. Se você não souber se relacionar, você está fora. Inclusive, uma avaliação de performance, ela pega muito nesses pontos. O índice de tolerância. Primeiro, entender que ninguém tem a mesma velocidade que você. Ninguém tem, então você tem que entender isso. Você tem que entender que o outro, o objetivo às vezes do outro estar trabalhando naquela empresa é completamente diferente do seu. Talvez aquele cara está trabalhando lá só porque ele queria comprar o carro dele, agora ele já comprou. Então ele não está mais tão interessado. E você tenha outro objetivo dentro da empresa. Então a tolerância ela é fundamental. O saber se relacionar com o outro, o sentimento de empatia, me colocar no lugar do outro, como por exemplo, esse exemplo que eu dei da mãe, né, que tá com a criança e precisa faltar. Tem que ter alguém na equipe ali que tenha um senso de empatia e que assuma o problema, porque também a criança não fica doente porque ela quer. São circunstâncias, então eu tenho que ter esse senso de empatia, de me colocar no lugar da outra pessoa, né? E uma coisa que é fundamental, se você quiser hoje se manter no mercado de trabalho, é estudar. Se você não estudar, você está fora. Agora, importante dizer, existe uma diferença entre conhecimento, informação, competência e habilidade. A competência quem te dá? Os livros, faculdade, te dá isso. Conhecimento, te dá competência. Mas a habilidade é o saber fazer. Competência é saber, habilidade é saber fazer. Você não vai ser um excelente profissional com inteligência emocional lendo todos os livros do Daniel Goleman que fala sobre inteligência emocional. Isso é obrigação fazer. O livro te dá competência. Agora, você tem que treinar isso com o teu colega do lado. É o treino que vai fazer você bom, não é o livro. E agora vamos falar do demitido. Você já falou alguma coisa lá no começo, mas fala sobre quem é o demitido e como ele poderia se reinserir no mercado se ele não resolver realmente montar o seu próprio negócio. Vamos lá. A pessoa que é demitida, então se você foi demitido e está passando por esse luto, é natural. Você vai chorar, vai ficar triste, vai. Eu também fiquei, como eu contei pra vocês, fiquei até doente e tal. Por quê? Porque a gente coloca expectativas onde muitas vezes elas não existem. Então, hoje, se você quer se recolocar no mercado de trabalho, primeira coisa que você tem que fazer, faça uma avaliação de performance, para você não ficar se frustrando mais, porque às vezes as competências na verdade às vezes não, é fato, as competências que abriram as portas para você no emprego anterior não são mais suficientes para abrir agora. Tudo muda muito rápido, tudo passa muito rápido. Então a primeira coisa que você tem que saber é no que você de fato é competente, para você até poder saber se vender. Senão você não sabe dizer numa entrevista no que você é bom. Esse é o primeiro ponto. O segundo é ter clareza. Ter clareza daquilo que você quer. O que você quer da vida? Né? Não, eu estou procurando emprego em qualquer lugar. Não, ninguém vai te dar esse tipo de emprego. Se você não colocar no objetivo do teu currículo o que você quer fazer, no que você é bom, né? O que você faz assim, que se você fizesse até sem dinheiro você faz. Você tem que ter paixão por aquilo que você faz. Trabalhar é ruim? Claro que não, trabalhar é uma delícia, é ótimo quando você gosta daquilo. E entender, e tem que ter essa maturidade, que no meio daquilo que você faz e que você gosta, tem um monte de coisa que você vai fazer que você não gosta. Não são só flores, não, né? Não é só, então é lindo o propósito de vida, a missão de vida, é muito lindo, mas você vai fazer coisas que você não gosta, e você tem que ter essa maturidade. Então se você quer se reinserir, o mercado tá aí, gente, tá faltando gente, sobra vaga, falta gente, mas falta que gente? Falta gente competente. Falta gente de performance. Falta gente que deixa de lado o vitimismo e vai pra cima. Foi demitido? Uau! Que coisa maravilhosa que você aprendeu. Pelo menos você não vai morrer sem ser demitido. É uma delícia isso aí. As pessoas olham pra você, você sabe quem é seu amigo. Você sabe quem que encontra com você, conversa com você. A demissão ensina muita coisa pra gente. E a gente tem que ser feliz, né? Érica, agora pra encerrar, né? É uma questão assim que me preocupa porque a gente vê os jovens aí num momento de escolha de carreira, Nossa. Né? Ao mesmo tempo que tem tantas profissões hoje novas no mercado que até assim a pessoa não sabe nem qual escolher. Eu fico imaginando se eu estivesse hoje em fase de escolha de profissão. Também as profissões somem de uma hora para outra porque entram em decadência, né? Não se usa mais.
um jovem que tem ali seus 17, 18 anos e está aí à escolha de uma carreira, quais dicas você daria? Bom, primeiro eu gostaria de dizer que o Brasil, né, assim, a nossa cultura é muito cruel, né? Você com 17 anos escolher o que você vai ser pro resto da vida é muita crueldade. Tanto que a minha área de formação, eu sou da área de tecnologia. A minha área é praticamente engenharia de software, arquitetura de software. Então, é um negócio que você escolhe, nossa, tá bombando isso, aí você entra naquilo e você fala, será que é aquilo? Será que não é, né? Mas enfim, tenha essa clareza. Você não precisa ser pro resto da vida o que você estudar com 17 anos. Se no meio do caminho, se você entendeu que não é aquilo que você quer fazer, mude e tá tudo bem. Não precisa ter crise de ansiedade, não precisa ter nada, tá tudo bem, tá tudo bem. O importante é sempre você buscar aquilo que realmente te dá prazer, não vá pelo salário. Porque hoje você pode ficar milionário, fazendo uma tarefa extremamente simples. As pessoas vão buscar também pelo salário, esquece o salário. Esquece o que os colegas de classe ficam falando. Vamos para esse lado. Outra coisa importante que você tem que levar em consideração, não é porque o teu pai é médico, a sua mãe é médica, que você tem que ser médico. Você tem que olhar, eu atendo tanto jovem frustrado, mas tanto jovem frustrado com isso, que foi fazer medicina porque o pai é médico, a mãe é médica. Porque o outro que... Um dia eu tava dando aula num curso de contábeis, e aí eu dava aula de psicologia organizacional. E na minha aula tinha sempre um aluno que chorava na aula. Eu falava, mas que coisa, chorava na aula? Aí eu falava, porque minhas aulas é meio palestra, assim. Eu falava, nossa, mas mexe muito com esse menino. Aí um dia ele veio conversar comigo. Ele falou pra mim, professora, o meu sonho... Ele chorava de felicidade, depois que eu descobri. O meu sonho é ser psicólogo. Não é fazer contábeis. Eu falei, meu filho... O que você tá fazendo aqui? Vai fazer psicologia. Ele falou, professora, eu não posso, porque eu sou filho único. E meu pai é dono de um grande escritório de contabilidade em outra cidade, e eu tenho que carregar esse escritório. Mas eu odeio, professora. Eu odeio matemática, eu odeio isso aqui, eu odeio conciliar banco. Eu odeio fazer isso. Meu Deus, vai trabalhar uma vida toda numa coisa que não gosta. Vai falir o escritório do pai. Vai. Eu falei pra ele, então você vai fazer o seguinte, você vai chegar lá na tua casa e vai falar assim, pai, a minha professora Érica falou que esse sonho é seu, não é meu. E que o meu sonho é ser psicólogo. E que eu vou ser psicólogo. Pode falar e fala pra ele que eu falei. E qual coisa você manda seu pai pra falar comigo? O pai foi. O pai veio, o pai com a mãe, falar comigo. Aí eu conversei com os dois, aluno de faculdade. Falei com o pai e com a mãe. Falei de quem? Ele falou, meu escritório, comecei com tanto zelo esse escritório. Então, mas é o sonho de quem? É do senhor. Não seja cruel com o teu filho, querendo que ele seja aquilo que... Sonho, cada um tem que perseguir o seu, né? Seu! Mas aí ele falava pra mim assim, mas e quando eu sair, quem vai tocar o escritório? Eu falei, contrate uma pessoa. Aí o senhor vive só da renda do escritório, depois o senhor vende. Entendeu? Mas acha uma alternativa, mas não seja cruel. Então, o que eu diria para o jovem hoje? Faça aquilo que você gosta, busque uma orientação profissional. Essa avaliação de performance também dá essa orientação profissional. Você tem pelo menos uma noção se a minha área é humana, se a minha área é exata, se a minha área é biológica. Pelo menos uma noção. Mas não seja cruel com você de achar que porque você fez arquitetura, você vai ter que morrer arquiteto. Não, americano muda de carreira 5, 6 vezes na vida. Por que a gente tem que fazer eu me morrer assim? Érica, eu queria agradecer a sua presença aqui no Lado a Lado, todas essas importantíssimas informações que você nos trouxe. Muito obrigada. E vou pedir para finalizar para você deixar os endereços da escola de carreira, os contatos, para quem quiser fazer aí uma análise de performance ou um treinamento específico lá com você. Tá certo. Bom, nós estamos localizados em Itu. Hoje a gente fica na rua Santa Rita, número 1246, bem no centro ali da Santa Rita. E eu acho que das redes sociais, aqui a gente mais hoje usa e disponibiliza muito conteúdo é o Instagram. Então, meu Instagram tá como doutora Érica Belon. Pode me seguir, tem o canal do YouTube que também tá como doutora Érica Belon. Todas as minhas páginas estão como doutora Érica Belon. Então, eu teria o maior prazer de ter você lá como seguidor. Tem muito conteúdo. Todo dia tem conteúdo novo pro pessoal lá. Muito bom. Obrigada. Muito obrigada pela sua presença aqui. Eu aguardo você mais futuramente para outras informações aqui. Com certeza, será um prazer. Agradeço muito. Obrigada, viu, Érica? E obrigada a você que nos acompanha pela ITV, canal 24 e 524 da NET ou pelo YouTube. A sua companhia é sempre um prazer para mim. Beijo no seu coração. Até sexta-feira que vem.